Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos continuar aqui a leitura do livro sobre Boa disciplina. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, a gente vai continuar a leitura aqui do livro, né? É de John Nelson Darby esse livro, Jefferson? Falando sobre disciplina. Ah, é do irmão aí, J.A. Von Possek. É isso? Disciplina Cristã, parte 1. Julius Anton von Possek. O nome do irmão. Então, vamos continuar. Os irmãos que já vêm acompanhando a leitura aí, né? Pode ficar à vontade para comentar e se tiver algum pensamento durante a leitura também, compartilhar o pensamento, tá bom? Então, disciplina de Cristo como filho sobre sua própria casa e disciplina da igreja propriamente dita. Aí está nos textos de Hebreus 3, 6 e 1 Coríntios, deve ser, né? 5, capítulo 5. Vamos abrir então Hebreus 3, 6, para a gente dar uma lidinha nesse versículo, antes de a gente iniciar a leitura ali. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Os dois primeiros tipos de disciplina mencionados anteriormente têm um caráter pessoal e visam evitar a disciplina da Assembleia, isto é, a excomunhão da pessoa problemática da Assembleia e, portanto, tristeza e vergonha geral. Os dois primeiros tipos de disciplina mencionados anteriormente, a gente pode voltar um pouquinho para ver quais foram esses dois tipos, Jefferson, você lembra? Algum irmão lembra? Os dois primeiros tipos de disciplina mencionados anteriormente. Tem um ali que foi o cuidado paterno e a vigilância da Assembleia, e o outro, o irmão pecando contra o outro irmão. Certo. E o outro, vigilância e cuidado paterno. Muito bem. Então, esses dois tipos de disciplinas anteriores aí, né, tá falando de algo que a Assembleia não se envolve, no caso, né, não chega ao ponto da Assembleia se envolver. E aí é um caráter de disciplina mais pessoal, mais familiar, vamos dizer assim, e mais pessoal, claro, né? Familiar quando está dentro da família e ali o pai, né, vai ter a
os pais, né, vão estar à frente dessas disciplinas e tudo mais. E o outro pessoal é quando envolve também uma questão entre dois irmãos e eles mesmos resolvem isso sem chegar ao âmbito da assembleia, né? Vamos dizer assim. Então, os dois primeiros tipos de disciplina mencionados anteriormente têm um caráter pessoal e visam evitar a disciplina da assembleia. Então, não chega até a assembleia. Isto é, a excomunhão da pessoa problemática da assembleia. Né? Se chega à assembleia, chega a esse ponto aí de poder até ser excomunhão, né, ou excomungada, como é falado, é uma coisa que é falada muito no meio católico, né, excomunhão ou excomungada. E aí ficou até um peso nessa palavra, dizendo como que quando a pessoa é excomungada, a pessoa vai para o inferno, mas isso vai mais por conta, né, daquela ideia de achar que fora da igreja, né, não há salvação e alguma coisa dessa. Então, quando a pessoa era colocada fora da comunhão da igreja, então eles fizeram a associação de que a pessoa, consequentemente, estava indo para a condenação eterna ou para o inferno ou o lago de fogo, né? Mas isso não tem nada a ver, né? Tirar de comunhão da assembleia não significa perder salvação, tá bom? Essa é uma ideia que tem que ser, vamos dizer assim, tirada da mente do cristão, né? Principalmente quando a gente está conhecendo essas verdades da palavra de Deus, que a gente, uma das verdades que a gente aprende logo de início é que a gente crendo no Senhor Jesus Cristo, a gente sendo salvo nessa fé, né, a gente não perde essa salvação, nós não perdemos. Então, ser disciplinado, ser tirado de comunhão ou excomungado, não significa a condenação eterna ou ir para o inferno, né? Isso é claro se a pessoa for um salvo, um verdadeiro salvo. Se a pessoa não é salva, mesmo ela em comunhão, mesmo ela na assembleia ou na igreja, seja onde ela estiver, se não é salva, né, não adianta nada. A salvação não é a assembleia que salva, não é a comunhão com a assembleia que salva. O que salva, né, é a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Né, crer no Senhor Jesus. Isso é que salva. Né, então, não é igreja, não é assembleia, não é estar em comunhão, não é isso que salva. Então, essa palavra excomungada, às vezes, tinha essa conotação muito pesada, né, por conta dessa ideia, né, que se tinha. Então, a excomunhão da pessoa problemática da assembleia e, portanto, tristeza e vergonha geral. Alguém observou verdadeiramente que 90% da disciplina cristã é de caráter pessoal. Se a questão chegou ao ponto que a disciplina de Cristo, como filho sobre a sua própria casa, se tornou necessária, não é, como nos casos anteriores, uma questão de restaurar alguém que pecou, mas da responsabilidade de todos manterem a casa de Deus incontaminada. A própria expressão disciplina de Cristo como filho sobre a sua própria casa deveria servir para impressionar a Assembleia com a profunda e solene percepção da sua responsabilidade corporativa perante Deus. Então, aí está uma coisa muito, um detalhe aí, nessa parte aí, dessa leitura muito importante, né, que é quando a Assembleia, vamos dizer assim, tira de comunhão, né, ou há uma disciplina por parte da Assembleia nesse sentido de tirar de comunhão, não é uma coisa que a Assembleia está fazendo para estar tentando restaurar aquele irmão que está sendo tirado de comunhão. Mas a Assembleia faz isso porque
né? Cristo como filho sobre a sua própria casa, né? A responsabilidade dada a todos que estão em comunhão na casa de Deus é de manter, né, a santidade e a pureza, vamos dizer assim, da casa de Deus, ou seja, mantê-la incontaminada. Então, é por isso que há a excomunhão, né, vamos dizer assim. Então, não é uma questão simplesmente de restaurar. Isso quando chega na questão da Assembleia tratar. Nas outros caráteres ali de disciplina, de tratamento de disciplina ali, está tentando haver uma restauração daquele que está sendo submetido a uma disciplina. Então, quando é uma questão pessoal, uma questão ali para ser tratada, como tem lá em Mateus 18, quando no início, né, se há um irmão tem uma questão com o outro e tudo mais, antes de se chegar à Assembleia, né, o irmão tenta resolver o problema com aquele irmão, aí traz outro irmão, né, para ver de testemunho e tudo mais, e tenta, assim, restaurar, né, aquele irmão, né, e restaurar ali a comunhão, né, entre os irmãos. A mesma coisa quando o pai também faz isso com o filho, né, na família, tudo mais. Quando ele traz a disciplina, é para corrigir e para, né, restaurar ali algo que não está correto, né, no caminhado do filho, e aí ele traz a disciplina para estar corrigindo isso. Já na Assembleia, o foco principal, quando chega no ponto da Assembleia, é manter a casa de Deus incontaminada. Né? O foco é esse. Né? Porque se chega a esse ponto, né, é porque a Assembleia, olhando para o Senhor Jesus e pensando, né, naquilo que é de Cristo, a sua mesa, né, a casa de Deus, então ela vai agir assim para manter, né, esse local, né, essa casa de Deus incontaminada. Então, isso leva a Assembleia, né, ter uma responsabilidade, né, como corpo de Cristo ali, corporativa, como ele fala ali no final, uma responsabilidade perante Deus. Cristo mantém não apenas as chaves da morte e do Hades em sua mão vitoriosa, mas, como filho sobre sua própria casa, aquele que é santo e o que é verdadeiro, também possui a chave do testemunho e do serviço. E como poderíamos esperar que ele, o santo e verdadeiro, daria uma porta aberta ao testemunho de uma assembleia que, embora professamente reunida ao seu nome, em descuidada indiferença, sanciona com esse santo nome o mal que o desonra, revelando assim que tem pouca ou nenhuma noção do que é devido àquele que leva esse nome, e é o filho sobre sua própria a sua própria casa. Mantém aí, Jefferson. Não sei se os irmãos compreenderam essa parte aí, né? Esse parágrafo ele é muito importante também, né? Para compreender essa questão que eu tinha acabado de falar sobre, né, a responsabilidade da Assembleia
né, na questão, né, da excomunhão ou dessa disciplina. Então, o foco de novo volta, o foco de novo, né, está na pessoa do filho. Pode. Diga. Poderia dar uma reforçada aí nesse parágrafo, por favor, irmão? Você está me ouvindo, Jefferson? Sim. Ah, tá bom. Eu pensei que não estava ouvindo. Beleza. Então, o foco volta de novo para a pessoa do Filho, para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele é santo e que é verdadeiro. Então, aí está falando, por exemplo, que o Senhor tem as chaves da morte e do Hades, mas ele também possui a chave do testemunho do serviço. Quando fala do testemunho do serviço, está falando exatamente daquilo que cabe a nós aqui neste mundo, aqui nessa caminhada aqui neste mundo. Então, cada cristão individualmente, ele tem um testemunho e um serviço. E a assembleia, cada assembleia local, também, né, tem um testemunho e um serviço, né, perante este mundo aqui, né, que vai trazer, honra e glória à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, tanto individualmente como corporativamente, como assembleia, existe um testemunho e um serviço. E o Senhor Jesus tem essa chave, significando o quê? Que aquilo que ele nos dá para a gente testemunhar, o serviço que ele nos dá para a gente fazer, né, nós temos que ser, assim, responsáveis e fiéis nesse serviço. E se a gente falha nisso, dando um mau testemunho, né, o Senhor vai tratar, né? Então, quando é com, vamos dizer assim, corporativamente com uma assembleia, ele sendo, né, o filho sobre a sua própria casa, como fala ali, né? E como a gente conhece, né, da palavra, como ele sendo o cabeça sobre o cabeça do corpo, né, da igreja. Então, né, temos essa responsabilidade e essa atenção, esse cuidado que devemos ter, né, para que esse testemunho, esse serviço sejam, né, santo, e a santidade nos fala da separação do mal, e seja verdadeiro, ou seja, uma coisa que não é falsa, que não é mentira, certo? Então, isso aí, né, se volta de novo, né, para a pessoa do Senhor Jesus e o nome que nós carregamos aqui neste mundo, o nome dele, né, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse nome é um nome digno, né, o nome daquele que é santo, que é verdadeiro, que é perfeito, que é gracioso, que é amoroso, que nele não se encontra nenhum mal, né? Tudo que é de bom e de que é precioso vem dele, dessa pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós devemos estar, né, atentos a isso, nesse sentido aí, tá bom? Inclusive, a gente pode lembrar de um exemplo prático, né, que a gente lê, né, na história, que foram a primeira divisão, né, os irmãos ali que deixavam, acho que era a mesa aberta, né, a comunhão ficava aberta para qualquer pessoa, né, bastava a pessoa professar que era cristã, e aí, então, essa pessoa podia participar à mesa. Essa, se não me falha a memória, foi a primeira, né, grande divisão entre os irmãos reunidos ao nome do Senhor, porque outros irmãos não concordaram, né? Não é assim. Existe uma responsabilidade, um cuidado que a gente precisa ter com quem, né, será aceito aí a comunhão, vai estar sentado à mesa junto conosco, a mesa é uma responsabilidade nossa, isso, o testemunho e tal.
os irmãos abertos, né, na realidade, chamados de irmãos abertos. Aí eles, então foi essa divisão aí logo no início, né? Esses irmãos saíram justamente porque esse pensamento diferente. É que o escritor está deixando bem claro aí nessa interrogação, né? O Senhor vai validar um testemunho em que aquela assembleia não tem noção do que é santidade, do que é o Filho, né? Que está na própria casa ali, que é o Senhor, o seu nome, a sua santidade. E aí a gente vai ver no Velho Testamento, né? A questão da santidade, a casa de Deus, sempre citado ali no tabernáculo, né? No templo. Então a gente vê cada coisa, cada item tinha que estar consagrado, tinha que estar separado, as pessoas, as coisas, né? O Senhor mostrando a questão da santidade, né? Em tudo que se refere a Ele, ao nome dEle, à adoração, ao serviço, ao ministério. Então, como é que pode, né? Então, olha, e é tão simples, né, de entender, e mesmo assim houve uma divisão. E até hoje, né, infelizmente, né, muitos irmãos e muitas assembleias em todo lugar terminam, principalmente nas denominações, né, aceitando essa questão de irmãos abertos, que qualquer um que chegar, falou que é cristão, ele passa a participar da ceia, tá, está na comunhão, está sentado à mesa do Senhor. É isso. Exatamente. Bem lembrado, Isaac, sobre a questão, né, do Antigo Testamento, né, que esse princípio também era válido lá, né, para Israel, né, para toda o ofício, né, no tabernáculo e depois no templo, né, todo o ofício, todo o que era feito ali, né, tinha esse pensamento aí realmente, né, da santidade de Deus, e como o povo de Deus também deveria ser santo, né? Sempre a gente lembrar, vou repetir de novo, o santo sempre nos fala de separação daquilo que é mal, separação do mal, né? Então, bem lembrado isso aí, né? Porque é um princípio que é válido, né? Que tem relação com o atributo de Deus, né? De santidade, de santo, daquele que e o pecado, né? O mal não pode estar, nem se achega diante de Deus, né? Porque é totalmente, vamos dizer assim, eliminado ou destruído, vamos dizer assim, né? Então, não cabe isso na presença do nosso Deus. Então, graças a Deus que o Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz, né, nós que temos esse, vamos dizer assim, esse mal em nós, né, através do pecado, né, graças a Deus que o Senhor Jesus, quando ele morreu ali na cruz, fez aquela obra, ele levou sobre ele todos os nossos pecados, ele derramou seu sangue para nos purificar do nosso pecado, e ele nos fez santo, né? Nos justificou perante Deus, nos fez santo, e a gente pode, então, estar na presença de Deus e diante de Deus por causa do Senhor Jesus Cristo, né? Não é por causa de nós, não por causa de nós, mas por causa do Senhor Jesus Cristo, né? Que nos lavou com o seu sangue e nos tornou assim santos, né? Até o irmão Mário ontem estava falando, né, sobre essa questão, né, ali quando ele começou a ler Colossenses, e Paulo chamando, né, aos colossenses de santos. Por que Paulo fazia isso? Aos santos, né, em Colossenses, lá em Coríntios, e a gente vai ver que irmãos que às vezes ainda, né, Paulo estava corrigindo ali determinados pensamentos, determinadas atitudes, né, e corrigindo ainda, porque a gente tem ainda aqui a carne, tem ainda aqui nosso forte pensamento, a nossa soberba e tudo mais. Mas ainda assim, quando Paulo estava corrigindo, mas antes lá, no início da carta, ele chamava de santo. Porque foram feitos santos pelo Senhor Jesus Cristo, nessa fé, né? Quando nós cremos,
no Senhor Jesus Cristo, assim, nessa fé, somos salvos, somos feitos assim santos, ou seja, separados do mal, né? O Senhor Jesus nos tirou de um poço de lama e perdição, o Senhor nos tirou das trevas, o Senhor nos tirou, né, nos libertou do pecado, né? Então, cabe a nós agora, né, andarmos de forma digna a essa posição que ele nos colocou. Mas essa posição que ele nos colocou é inabalável para aqueles que verdadeiramente creram no Senhor Jesus Cristo. É uma coisa inabalável, né? A nossa condição, que é estamos ainda aqui na carne com o pecado, e nós ainda, né, essa carne, essa velha natureza aqui, e nessa caminhada aqui, na condição que nós estamos, podemos ainda assim pecar, podemos ainda assim errar, mas isso não significa que vamos perder, então, essa posição de santos. Significa que podemos perder essa comunhão com o nosso Senhor por andarmos dessa forma, assim como de maneira prática, que a gente está lendo aí, né? Um irmão, uma irmã pode perder a comunhão na Assembleia e ser tirada dessa comunhão por conta de um pecado. Isso significa que perdeu a salvação, deixou de ser um santo? Não. Né? Se for um verdadeiro cristão, que creu realmente no Senhor Jesus Cristo, um verdadeiro cristão, e aí isso não cabe a mim ou a algum outro irmão julgar o outro, mas sim a cada um a si mesmo, né? Então, eu só posso falar de mim mesmo, né? Cada um vai falar de si mesmo, né? Se essa fé, se esse entendimento, essa compreensão, né, do Senhor Jesus Cristo, e essa fé que está no coração é verdadeira, né? Então, eu não posso falar por outro irmão, eu posso falar por mim mesmo, e o Senhor, né, ele que também testifica no coração de cada um essa fé, né, que nós podemos ter, podemos expressar. Mas cabe a nós, assim, andarmos, né, dignamente conforme essa fé. Mesmo que às vezes a gente tropece, né, ainda assim o Senhor, conhecendo de que nós somos feitos, né, que somos pó, e que podemos assim também falhar, né, ele providencia, né, ele já providenciou um recurso, que é a gente ir até o Senhor Jesus Cristo, a gente ir a ele e confessar os pecados, né, como fala lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, se não me engano, né? Então, confessar ao Senhor, e a ele. Ele é o nosso, no caso, nesse momento, né, o nosso advogado nesse sentido de interceder por nós também, né? Mas eu creio que, né, um cristão verdadeiro, ele nunca vai deixar, né, de ir ao Senhor Jesus e confessar o seu pecado e buscar a restauração, a comunhão, né? Ele vai sentir, mesmo porque tem o Espírito Santo habitando nele, e isso entristece o Espírito Santo, né? Quando nós fazemos algo que não deveríamos fazer, que é contrário àquilo que o Espírito Santo está nos guiando a fazer. Isso entristece o Espírito. E a gente vai sentir, né? A gente vai sentir essa tristeza também, né? E o Senhor vai operar em nós esse arrependimento, né? E a confissão do pecado. Então, é algo que eu penso assim, que o cristão verdadeiro, o Senhor sempre vai tratar e vai cuidar e vai, vamos dizer assim, trazer de volta, né? Para a comunhão com Ele, né? Aproveitando um pouco mais esse parágrafo, é importante ressaltarmos que esse cuidado, essa questão da santidade, de receber a comunhão, a mesa, porque a maioria dos irmãos que estão se achegando, que já pediram lugar à mesa, e aí
às vezes há uma certa demora, né, na recepção. Isso acontece com a maioria, principalmente comigo. Eu acredito que eu fiquei mais de 5 anos, se não me falha a memória, para ser recebido. E me causou, no início, um certo choque, ficava um pouco angustiado, ou talvez muito, já tem um bom tempo, então não me lembro se era pouco, se era muito, mas tinha uma angústia. Então, e é perceptível também com outros irmãos que entram em contato com a gente e falando que vai querer o lugar à mesa e tal, e eles ficam bem incomodados com essa questão da demora, da recepção, e às vezes a gente também fica, né, porque a gente quer receber todo mundo. Poxa, quanto mais gente, né, de poder receber, é uma alegria, né, ter mais irmãos participando, estando juntos, mas aí a gente tem que voltar, né, para a palavra, e a gente vê que, voltando lá para o Velho Testamento, até Deus separou 12 tribos ali, né, para ser uma nação, para ser o seu povo, mas das 12, apenas uma tribo, né, foi aquela mais chegada, mais voltada para as coisas do Senhor, né, para o ministério, né, para a adoração, que foi a tribo de Levi, né, sacerdócio, porteiros, cantores, fazer serviço como arca, lavar as coisas, sacrifícios, né? Essa tribo ficou totalmente separada, né? Não tinha herança, não tinha nada, e eles ficavam totalmente voltados para os serviços ao Senhor. E que as coisas do passado seriam sombra, né, das futuras, e que é hoje a igreja, né? A igreja é essa tribo, né, separada, esse povo separado, que é sacerdote, que faz sacrifícios de louvor, de beneficência, né, que faz isso tudo hoje. É esse povo que agora mudou, né? Aquele é um povo terrenal, que agora é um povo celestial, que adora de outra forma, de outra maneira, agora é em espírito, né, e é em verdade. Mas é importante a gente ficar voltando lá para ver, né, a forma que o Senhor trabalhou, e que não é diferente, né? Essa questão da santidade, de separar. Então aquela tribo tinha que ficar exclusivo ao Senhor, né? Eles não tinham vida para eles, a vida era só para o Senhor, né? Então a gente vê que o Senhor fez questão de deixar isso escrito, de deixar esses cerimoniais acontecendo, para que hoje a gente pudesse entender, a gente pudesse ver que ele não mudou, e ainda requer essa santidade na sua casa, no seu... E que casa é essa? Somos nós a casa, né? Então ele quer isso, né? Ele quer que sejamos totalmente separados, né, para ele. Então é importante, né, estar refletindo sobre isso, e aí os irmãos que estão, né, pedindo lugar à mesa e tal, lembrar disso, né? E é preciso realmente esse cuidado. E no início é um pouco difícil de entender, porque a gente está acabando de sair ali de um sistema, pelo menos posso falar por mim, e tive muita dificuldade para entender. Não foi fácil, mas o tempo passou, e graças ao Senhor eu posso hoje aqui estar falando, né, para os irmãos, e quem pediu lugar à mesa um dia e acha que já tem muito tempo, aguarde mais, espere mais, ore ao Senhor, sempre passe esse período em oração, independência do Senhor, em sujeição ao Senhor, que na hora certa, no tempo certo, vai acontecer. Então a gente, nesse período, a fé é exercitada, a paciência é exercitada, o amor, a compreensão, o entendimento, a dependência, né, da vontade do Senhor. Não que a Assembleia não possa errar, né? Não é isso que eu estou falando, a Assembleia não é infalível, ela também pode errar. Mas independente disso, não tem que estar preocupado se a Assembleia vai acertar ou se a Assembleia vai errar. Eu tenho um Senhor que é o cabeça. Eu tenho que me preocupar com Ele, minha oração com Ele, a minha vida com Ele, como é que eu vou ficar andando nesse período, que talvez a gente possa até chamar de deserto, porque não é fácil, né, ficar distante, né? Para quem é um cristão verdadeiro, não é fácil ficar distante da mesa, né, e de participar da ceia do Senhor.
porque é o que o Senhor disse para a gente fazer em memória dele. Então, realmente, no início é até estranho esse período, essa fase, mas com certeza o Senhor vai usar esse período, esse tempo, para que a gente possa crescer no conhecimento das coisas dele, certamente. É isso. Continuando agora nesse outro parágrafo, o apóstolo, portanto, foi obrigado a recordar seu nome, no caso, o nome do Senhor Jesus, né? O apóstolo, portanto, foi obrigado a recordar seu nome à memória dos coríntios, que praticamente pareciam ter esquecido seu significado com aquelas palavras. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, e etc. Os coríntios haviam esquecido o que era devido a Cristo como filho sobre sua própria casa, a casa do Deus vivo, a habitação de Deus no Espírito. Então, só para contextualizar aí, né, e os irmãos compreenderem, ele está falando, né, de 1 Coríntios 5, que foi até um dos textos ali que ele colocou ali no início desse tema aí, que nós estamos trazendo, que foi o capítulo de 1 Coríntios 5, que nos fala sobre o irmão ali, um homem que estava em pecado, né, por estar tendo uma relação com a madrasta, e aquilo já era de conhecimento da Assembleia em Coríntios, e ninguém fez nada, né, a Assembleia não agiu. E aí Paulo, né, ele traz esse caso, né, ali em 1 Coríntios 5, perante ali a Assembleia de Coríntios, e fala para eles, né, tomarem uma atitude ou agirem. E nesse caso aí, né, ele fala o porquê, né? Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, etc. Os coríntios haviam esquecido o que era devido a Cristo. Então, de novo, né, voltando o olhar e o foco e a atenção dos irmãos ali, daquela assembleia, à pessoa de Cristo, ao nome, seu nome, a memória dos coríntios, né? Trazendo de novo isso para eles. Eles teriam que estar com isso diante deles, em primeiro lugar, a pessoa do Senhor Jesus, o seu nome, a honra e a dignidade que é devida ao nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ele como o filho sobre sua própria casa, como fala lá em Hebreus, a casa do Deus vivo, a habitação de Deus no Espírito. A gente sabe que, eu tinha falado aqui, né, que o Espírito Santo habita em nós. A palavra de Deus fala também que o Espírito Santo habita também, né, na Assembleia, na casa de Deus ali, né, na Assembleia. Então, esse pensamento, Paulo está trazendo de novo à memória dos coríntios, para que eles ajam, né, atuassem ali com relação a aquele fato, né, por causa da pessoa de Cristo, né? É a pessoa de Cristo que está, né, vamos dizer assim, o nome dele que está sendo colocado ali, como se fala popularmente, né, em xeque ou em jogo ali, porque é o testemunho que nós levamos, né? É o nome sobre o qual nós nos colocamos, né? Então, é esse nome aí, o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o contexto aí desse parágrafo. Não sei se algum irmão tem algum comentário sobre isso aí, ou se algum irmão ou irmã tem ainda alguma dúvida aí nessa questão desse parágrafo. Todos lembram, né, de 1 Coríntios 5, né?
Certo, então vamos continuar aqui a leitura. Como já foi observado, neste caso de disciplina da Assembleia, não se trata de uma restauração pessoal daquele que é objeto da disciplina. Então, a gente já comentou sobre isso, né, anteriormente. Vou repetir. Como já foi observado, neste caso de disciplina da Assembleia, não se trata de uma restauração pessoal daquele que é o objeto. O objeto, no caso, é o que vai sofrer a ação da disciplina, né? É o objeto da disciplina, mas da responsabilidade comum de todos de protegerem a casa da contaminação. A restauração do pecador pode ser o resultado da disciplina da Assembleia, mas isso é outra coisa e não tem nada a ver com a necessidade da disciplina da Assembleia como tal. Nem pode alterar o seu caráter. O nome do Senhor deve ser vindicado primeiramente. Então, essa palavra vindicado aí, se eu não me engano, significa exigido, né? Ou trazido primeiramente, né? O nome do Senhor deve ser exigido ou trazido primeiramente, né? Esse vindicado aí significa. Se eu não estou enganado, né? Se algum irmão tiver outro entendimento aí, ou uma compreensão melhor dessa palavra, mas eu estou entendendo assim. Então, a gente vê de novo aí nesse parágrafo, né? Essa questão de que a disciplina da Assembleia não se trata da restauração pessoal daquele que é objeto da disciplina, mas sim, né, da necessidade, né, que a Assembleia tem, ou da, vamos dizer assim, responsabilidade que a Assembleia tem, né, na casa de Deus, né, e em relação ao nome do Senhor. Né. E a questão também da contaminação, né? Porque um pouco de fermento, acho que lá em 1 Coríntios mesmo, né, Paulo vai citar isso também, né? Que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, primeiro é o cuidado com a questão da contaminação, para que não contamine, uma vez que ali, né, é o nome do Senhor. O tempo que nós estamos aqui, o que estamos fazendo aqui ainda? Por que o Senhor permite que a gente esteja aqui ainda? É testemunho, é o nome do Senhor. E se a gente permite, né, que o pecado permeie ali, então aquilo vai se espalhar, e como é que vai ficar o nome do Senhor? Então, é o cuidado para que isso não aconteça. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Exatamente. Continuando. Se casos como 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15, 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15, podemos abrir lá para a gente ver? Que caso é esse aí? 2 Tessalonicenses 3, dos versos 6 ao 15. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade,
mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer bem. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Se casos como o de 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15, que a gente acabou de ler agora, né? Ou de uma repreensão pública, são designados como disciplina da Assembleia em um sentido geral, não tenho objeção a isso. Apenas eles aparecem para mim, como já disse, antes como meios para evitar a necessidade de disciplina por Cristo, como filho sobre sua própria casa, que é a excomunhão da Assembleia. E assim é, ao mesmo tempo, o começo e o fim da disciplina da Assembleia em sentido estrito. Então, a gente viu nesse caso aí, né, que é um caso de disciplina da Assembleia, mas não com, vamos dizer assim, no sentido de tirar de comunhão, porque o autor está falando aí que, para ele, o sentido de disciplina, né, seria este de excomunhão, né, da Assembleia, aí seria esse de tirar de comunhão, porque aí a pessoa estaria deixada aí com o próprio Senhor para tratar com ele, né? E nesses casos aí, como o que a gente leu aí, daqueles que estavam andando desordenadamente, o andar desordenadamente eram aqueles irmãos que não estavam querendo trabalhar, viu? Que tá, o contexto ali de 2 Tessalonicenses 3, 6 a 15 é esse. Irmãos, irmãs ali que não estavam querendo saber de trabalhar e estavam andando de casa em casa, com conversa vã, com, né, outras coisas que não tinham nada a ver com a comunhão. E, né, vamos dizer assim, se encostando na Assembleia, porque aí a Assembleia ajudando e tudo mais, porque estava sem trabalho, a pessoa aí ficava nessa de não arrumar trabalho, de não trabalhar e vivendo assim, né, às custas da Assembleia, vamos dizer assim. Então, o apóstolo chama ali daqueles que estavam andando desordenadamente, e aí mandando eles trabalhar, né? Se não quer trabalhar, que também não coma. E aí ele vai dar essa repreensão, e aí manda, né, que aqui os irmãos não se misturem com essas pessoas, assim. Então a disciplina era essa, ó, não se misture ali. Deixa eles lá, vamos dizer assim, de lado, é como se deixe de lado para eles sentir, né, que estão num caminho que não é bom, num caminho mau, e que eles precisam ser corrigidos, né, no caso. Então tinha uma forma de disciplina seria essa. A outra era aquela repreensão pública, né? Eu não sei se é em Tessalonicenses ou em Timóteo, que Paulo fala sobre repreender publicamente. Também é uma forma, mas essas duas coisas aí eram, vamos dizer assim, eram disciplinas no sentido de tentar restaurar a pessoa para daquele caminho mau, vamos dizer assim, né? Tentando corrigir e restaurar. E o tema que está sendo trazido aí, né, no caso, é da disciplina por Cristo como filho sobre sua própria casa, que é no caso em que a Assembleia aí tira de comunhão, e aí, né, o Senhor vai tratar com ele, com aquela pessoa. Não é a Assembleia mais que vai tratar. Quando tira de comunhão, né, é o Senhor que vai tratar. A Assembleia, né, aí não vai, vamos dizer assim, interferir ou agir
na disciplina que o Senhor vai trazer àquele que são filhos de Deus, né? Aquele que é filho realmente, tá? Tem uma repreensão em público foi dos presbíteros, Isso. para repreender publicamente. Acho que é 1 Timóteo 5. 1 Timóteo, né, que fala sobre isso, né? E Paulo também repreende Pedro, né, na frente de todo mundo, né, lá, acho que é Gálatas. É uma repreensão. Exato. Ali também é uma repreensão pública, né? Em Gálatas ele fala de Paulo com Pedro, não é isso? Isso, acredito que é em Gálatas que fala. Mas eu lembro que é uma repreensão pública. Sim. Paulo, de todo mundo ali para. Então a gente vê essa forma de disciplina, né, como o escritor deixa claro aí que acontece. Que é a repreensão pública, não é uma excomunhão, não é tirar a pessoa da comunhão, mas vai ter essa repreensão pública aí, para que a pessoa se envergonhe, né, e não queira mais continuar cometendo aquele erro. E os presbíteros, principalmente, né, porque eles eram dos serviços, né, então tinha que dar maior exemplo, né, ele estava errando, então ele tinha que ter uma repreensão pública, né. Tem aquela questão, né, quanto a maior quanto maior o poder, maior a responsabilidade, né? Quem mais é dado, mais será cobrado. Isso, pronto. Exatamente, que eu estava querendo lembrar. Então, às vezes, no caso, os presbíteros, bispos ou anciões, né? Se eles tinham alguma falha em alguma coisa, aí Paulo fala com Timóteo para repreender publicamente. Acho que a gente podia até ler, né? Acho que é 1 Timóteo 5, só não vou lembrar o versículo agora. E Gálatas é 2, né? O irmão colocou aí. É 5:20, parece. Aí para ler do 19 aí, né? Sim, para ver o contexto. Vá. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, essa é uma forma também de, vamos dizer assim, disciplina, não é no sentido do que o irmão está trazendo ali nos escritos, mas é no sentido de restaurar, né? A pessoa, se a pessoa pecou ali, e é um presbítero e tudo, a repreensão pública também tem, né? Por causa disso que o irmão Isaac trouxe, né? A quem mais é dado, mais será cobrado, não é isso? Então, essa era uma posição, né? O presbítero, o bispo, são posições, vamos dizer assim, como fala lá em Hebreus, né? De liderança, de estar à frente nas coisas ali da Assembleia. Era uma responsabilidade que era dada e era também, esses homens, né? Eram dignos de honra pelos outros irmãos. Então, os outros irmãos, né, a Assembleia, olhavam para eles e eles tinham que servir ali de exemplo, né, de fé, vamos dizer assim. Até por isso, quando fala dos presbíteros, diáconos e tudo mais, fala, né, de eles não serem dados ao vinho, de ser marido de uma mulher e cuidar bem da sua casa, como é que fala? Ordenar bem a sua casa, né? No caso, na disciplina ali dos filhos, na criação dos filhos e tudo mais, porque tudo isso, né? Tudo isso, a Assembleia vai estar, os irmãos, né? Vão estar vendo. Então, você tinha essa responsabilidade desse ofício de presbítero, ali que era Paulo nomeava, vamos dizer assim, né? Ou bispo ou ancião. Né? Então, esses homens tinham que ter esse cuidado, porque todos iam estar vendo a fé deles, né?
na prática, no seu dia a dia ali, tá bom? Em Gálatas é 2, do 11 ao 14. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Não somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então, a gente está vendo aí uma repreensão de Paulo, né? Pela aquela atitude ali de Pedro que foi errada, né? Vamos dizer assim. E ele repreendeu ali na presença de todos. Irmão, Sim, irmã? o irmão podia esclarecer mais esse versículo que o irmão falou agora, da repreensão de Pedro, e Paulo repreendeu Pedro, assim, com mais clareza, porque eu li esse e não consegui entender direito. Se o irmão puder me ajudar a entender. Né? Porque no caso ali, Pedro, ele estava tendo uma atitude, ele teve uma atitude, né? Que não foi, vamos dizer assim, verdadeira, vamos dizer assim. Porque ele, antes que Tiago, os que eram da parte de Tiago, a gente sabe que, né, é um ancião lá da Assembleia em Jerusalém, então, uma Assembleia que só tinha judeu, vamos dizer assim, né? E agora eles estavam lá em Gálatas, que era uma região de gentios, e deveria ter muitos gentios convertidos ali na Assembleia, e tinha, claro, que tinha judeu também. Mas antes que viessem esses que eram da parte de Tiago, que deveriam ser judeus, né, judeus realmente, Pedro, ele, vamos dizer assim, sentava com aqueles cristãos gentios, comia com ele, né, estava ali, né, vamos dizer assim, na comunhão, porque eles agora não eram mais nem judeu nem gentil, eram cristãos, né? Mas aí chega os que vieram da parte de Tiago, e a gente sabe que esses judeus lá da Assembleia lá em Jerusalém, né, ali, eles continuaram, eles não tinham aquela compreensão total, né, da questão do cristianismo como sendo uma coisa que não tem nada a ver com, não é a continuação do judaísmo ou da religião de Israel ali, né, mas era uma coisa nova, e a parte, né, eles não tinham essa compreensão ali, a total. Então, eles nasceram naquela religião, foram criados com aqueles costumes, depois se converteram, creram no Senhor Jesus, e muitos não deixaram aqueles costumes religiosos, continuaram. Né? Com o tempo, foi que essa compreensão foi chegando, mas tinham muitos também que não eram verdadeiros cristãos. Estavam ali, até o assunto da carta de Gálatas é sobre esses, né, que queriam fazer com que os gentios se circuncidassem. Então, eles estavam se dizendo cristão ali, mas na verdade eram apenas judeus querendo, né, impor sua religião ou seu costume religioso para a igreja ali em Gálatas ali. Então, Pedro, antes dos que vinham da parte de Tiago chegar, ele estava comendo com o gentio, comia ali com o gentio, tinha aquela comunhão,
liberdade toda, porque os judeus, eles não se ajuntam com o gentio. Eles não entram na casa, eles não comem junto, eles consideram os gentios como cães, né? Mas só que agora não é assim em Cristo Jesus, né? Não era assim. A gente lembra do Senhor mandando Pedro ir na casa lá de Cornélio, né? E como o Senhor trouxe o sonho, uma visão para Pedro ali, né? De animais impuros, e ele mandando mata e come. E Pedro sem querer fazer aquilo por causa do costume religioso dele. E o Senhor, na terceira vez, né? Falou com Pedro, né? Não torne impuro aquilo, não considere impuro aquilo que eu tornei puro. Então, ele não estava falando dos animais em si, mas estava enviando Pedro para ir e falar do evangelho e da pessoa do Senhor Jesus Cristo a um gentil. Que se o Senhor não tivesse dado essa visão a Pedro, ele não ia lá para a casa de um gentil, porque ele era judeu. Então, o judeu tinha essa coisa, né, muito forte aí, essa segregação, né, e essa desconsideração pelos gentios, vamos dizer assim. E muitos judeus, mesmo depois de se converter ao cristianismo, ainda traziam esse costume e esse preconceito, vamos dizer assim, com os gentios. Então, Pedro estava ali comendo com os gentios. Quando chegou os que eram da parte de Tiago, ele começou a se afastar dos gentios dissimuladamente, né? Até de uma forma dissimulada, como fala aí no verso 13. Né? E os outros judeus também dissimulavam com ele. Ou seja, disfarçadamente, ele começou a se afastar dos gentios. E esses gentios aí são cristãos, né? Daqueles que eram gentios cristãos. E ele disse... Wesley, desculpa te interromper, mas só para não perder o fio da meada, olha a questão que Paulo depois vai falar, que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Olha aí. É verdade. Até Barnabé, que andava mais com Paulo, foi pro lado de Pedro. Pois é, né? Você viu como foi contaminando os outros, né, Isaac? Essa dissimulação de Pedro aí foi contaminando os outros. Né? E olha como é a responsabilidade daquele que é um apóstolo, no caso, né? E como a gente estava falando dos anciãos, dos presbíteros, porque se um ancião, um presbítero, começa a ter uma atitude que é errada, vamos dizer assim, um costume, começa a fazer alguma coisa que é errada, se não é corrigido ou repreendido imediatamente e até publicamente, os outros vão começar a seguir, fazer a mesma coisa. Vai contaminar até, essa contaminação é até mais rápida, vamos dizer assim. Aí você vê que Isaac trouxe isso aí, realmente, né? Então, Pedro fez isso e os outros já foram acompanhando ele. Então, Paulo teve que pegar, quando Paulo viu isso, ele foi e repreendeu Pedro e chamou a atenção de Pedro contra essa questão aí. Né? Para quê? Para ele poder, vamos dizer assim, tomar consciência daquilo que ele estava fazendo, que era errado, e ele corrigir, se arrepender e deixar. Né? Essa repreensão é para correção e para restauração, no sentido de não deixar aquele mal, aquele pecado e ser restaurado nisso aí. Não, Wesley, só lembrando que primeiro é por conta da contaminação, entendeu? É como o escritor fala lá, toda disciplina ou repreensão primeiro é voltado para a questão da contaminação. Paulo percebeu que a contaminação ia ser grande, isso aí seria algo gravíssimo, isso aí acabaria com o cristianismo. Entendeu? Era gravíssimo o que estava acontecendo. E você vê que aí quando fala, e até Barnabé, porque Barnabé, se não me falha a memória, ele era o que mais andava com Paulo. E depois ele não tinha, acho que, muito costume com Pedro. Mas quando Pedro vem e faz isso e dissimula ali e começa a se separar dos outros, dos gentios, até Barnabé estava indo com ele. Olha aí a questão da contaminação. Então, certamente o apóstolo Paulo, como ele mesmo vai escrever isso depois, né, ele está preocupado com isso, porque vai contaminar, vai acabar com tudo que eu estou pregando, com tudo que o Espírito Santo está ensinando e tudo que a gente está falando, porque ali a carne entrou.
A carne entrou e ia trazer problemas gravíssimos para a obra do Senhor, para o que estava acontecendo. Tanto que Pedro era mais respeitado entre os apóstolos, certamente Paulo tinha acabado de chegar. Paulo mesmo falava que ele era como um filho, né, abortivo, né, alguma coisa assim. Ele tinha acabado de chegar. Mas mesmo assim, ele teve essa coragem. Imagine, eu fico tentando imaginar uma situação como essa, né? Talvez, se não é o Espírito Santo a usar a pessoa para fazer isso, é impossível fazer. Né? Porque quem vai chegar para outra pessoa que já está mais tempo do que você, né? A Assembleia toda respeita, como o próprio Barnabé já estava indo com ele, os outros também indo com ele, e praticamente Paulo ali sozinho, um apóstolo mais novo, mas ainda repreende de forma dura, e na frente de todo mundo ali, não chamou no cantinho para conversar, entendeu? Na frente de todo mundo, com certeza, obra do Espírito Santo, porque o ser humano comum, natural, não iria agir assim. Importante, né? Então, até a Epístola de Gálatas, né, o assunto todo é sobre isso aí, né? Porque Paulo está trazendo isso porque realmente aquilo já estava contaminando toda os Gálatas. E Gálatas, quando a gente fala Gálatas, aí é uma região, né? Não é a Assembleia, não é a cidade especificamente. Os Gálatas é uma região ali da Ásia, então tinha várias assembleias e esses judeus, esses cristãos aí com essa judaizantes, vamos dizer assim, né? Já estava contaminando muitas assembleias ali com esse pensamento, né? De separar, né? Como se a igreja fosse uma continuação do judaísmo, né? E aí, trazendo todos aqueles costumes, principalmente a circuncisão, né? A gente vai ver aí na Epístola de Gálatas, quando os irmãos leem, eles estavam até querendo que os cristãos gentios, né, se circuncidassem. Então, é isso mesmo. Estava contaminando toda aquela região ali com essa má doutrina, com esse pecado aí, esse mal aí. Esse mal doutrinal, no caso, né? A gente viu lá que em Coríntios é um mal moral, que também vai contaminar. Mas aí em Gálatas é um mal doutrinal, que também contamina. Tá bom? Deu para entender, irmã Jeane Maria? Sim, irmão, foi bem claro. Mas, irmão, eu queria saber o seu nome, que eu fiquei, irmão, mas não. Oi? O seu É nome. Wesley. Wesley. Obrigada, irmão. Essa foi bem claro, viu? Você explicou bem direitinho. Obrigada. De nada, irmão. A irmã Elane levantou a mão. Pois não, irmã? Mano, sabe, sabe, os irmãos, assim, os responsáveis podem, toda vez que a gente vai partir o pão, eles ficam ameaçando com assim, a disciplina, que é com portas fechadas, e que, né, que vai botar disciplina nas pessoas. Pode acontecer isso, mano? Olha, do jeito que é a carne, né, que é o homem, pode acontecer, mas não é para acontecer, né, irmã? É uma coisa assim, mas eu ainda não vi uma situação dessa, não conheço, não tenho um conhecimento de uma situação dessa, mas não duvido que possa acontecer, né, acontecer uma coisa dessas aí, tá bom? Sim. Sabe, maninho, eu penso assim, ó, porque a gente que ama o Senhor, a gente luta para não fazer nada errado, para não magoar o Senhor, né? O Senhor, Ele, né? A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E então, para que assim tá, o irmão está sempre, toda vez ele partiu com o mesmo assunto, ameaçando com a disciplina. Uma vez eu vi o irmão Mário dizer. Não foi o irmão Mário, foi o irmão Lineu, disse assim, ó, que a Assembleia deveria ficar triste quando que acontecia isso com um irmão que entrasse em disciplina, que era para a Assembleia ficar triste, porque qualquer um de nós pode fazer aquilo que ele fez, e às vezes até pior, né, do que ele fez, sabe? Do que o irmãozinho que entrou em disciplina fez, sabe? Foi o irmão Lineu que disse uma coisa assim, sabe? Né? Então, né, eu fico pensando, ir lá escutar só isso, em vez de escutar uma coisa do Senhor, escutar
que se entrar na disciplina, vai ser julgado às portas fechadas, sabe? Sempre o mesmo assunto. Entendi, irmão. Uhum. Realmente é uma coisa assim, para os outros irmãos que estão ali, né, participando na reunião, eles estarem julgando, né? A palavra de Deus fale dois ou três profetas e os outros julguem. Então, se está vendo essa forma, né, de estar trazendo essas coisas dessa forma que não está sendo, vamos dizer assim, construtiva ou edificante, ou uma coisa que não é do espírito, não é, as pessoas começam a perceber. Então, os outros irmãos vão ter que, né, estar corrigindo isso ou julgando isso aí, né? Que a gente pode acontecer de a gente deixar que a carne tenha vez numa reunião da Assembleia, quando não deve ter vez nenhuma carne, mas pode acontecer. Mas se acontecer, os outros irmãos têm que estar bem atentos e julgar, né, para que a carne não tenha lugar na Assembleia. A gente sabe que numa reunião da Assembleia, né, a gente está ali e é sempre importante, o Espírito Santo sempre vai nos guiar, nos dirigir, para as coisas do Senhor Jesus Cristo. Claro que esse assunto tem vez no momento correto, e se o Espírito Santo assim trazer se o Espírito Santo assim guiar o irmão para trazer esse assunto, né, porque o Espírito Santo está percebendo na Assembleia que precisa ser falado daquele assunto ali naquele dia, naquele momento, e as pessoas precisam ouvir sobre esse assunto. Mas, né, ficar batendo todo dia, realmente é uma coisa que a gente, né, fica meio assim, será que é isso mesmo que o Espírito Santo está guiando os irmãos para estar trazendo? A gente está falando sobre esse assunto hoje, né, a gente está lendo aí, né, nesse livro aí sobre disciplina, e aí é um assunto específico, e não é uma reunião da Assembleia aqui, hoje, né, mas não quer dizer que numa reunião da Assembleia um irmão não pode trazer sobre esse assunto. Pode sim, se assim for a direção do Espírito, tá bom? Se não for, seja que assunto for, se não for o Espírito guiando, né, o irmão tem que, se for uma coisa que é o pensamento dele ou a vontade dele, é melhor ficar calado, né? Então, é orar, irmã. Nesse caso aí, é orar e pedir ao Senhor que esteja usando os irmãos, os varões, para estar, vamos dizer assim, tratando desse assunto aí, tá bom? Tá bom. Obrigado, mano, por me ensinar. Muito obrigado. Jefferson, dá para a gente concluir aí? Ou vamos deixar para a próxima semana? Acho que dá, né? É bom. É curto. Vamos lá. A autoridade de Cristo como filho sobre a sua própria casa é guardada e mantida por meio da presença e eficácia do Espírito Santo, o qual glorifica a Cristo na igreja. Como a habitação de Deus no Espírito, ao dizer isso, não quero dizer que o próprio Cristo não pudesse assumir e exercer diretamente essa disciplina para a manutenção de sua autoridade sobre sua própria casa, caso lhe agradasse fazê-lo. Houve casos solenes disso. Seu poder e autoridade são os mesmos em nossos dias, como quando Judas saiu logo e era já noite. Ele está falando aí do Evangelho de João, quando o Senhor, antes de partir o pão, né? Eles terminaram a ceia da Páscoa, e ele falou sobre aquele que ia trair ele, e ele saiu logo, Judas. Aí depois que Judas saiu, aí então houve depois o memorial, né? Que o Senhor instituiu. Mas quando a condição espiritual de uma assembleia é boa, e portanto a operação do Espírito Santo não é impedida, a disciplina da Assembleia, quando necessária, será realizada com pouco ou nenhum impedimento.
Mas onde o estado de uma assembleia for baixo ou positivamente ruim, como foi o caso em Corinto, a execução da disciplina da assembleia será comparativamente difícil. Mas, para tais casos de dificuldade, que ocorrem com demasiada frequência nesses últimos dias da igreja na terra, a graciosa promessa do Filho sobre sua própria casa torna-se duplamente graciosa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Ele não diz, meu espírito está, mas eu estou. Mesmo na igreja de Coríntios, ainda havia indivíduos fiéis como Estéfanas, Fortunato e Acaico. E o próprio Senhor estava no meio deles e executou a disciplina necessária por meio de seu apóstolo. Concluiu, Jefferson? Dois casos são especialmente mencionados nas Santas Escrituras, onde o Senhor, como filho sobre sua própria casa, exerce disciplina. A primeira é a de Ananias e Safira, e a segunda, a exclusão do iníquo da igreja de Corinto. Pode falar, Jefferson, é o quê? Essa notinha aí dá referência na metade do parágrafo, onde ele termina assim: será comparativamente difícil. Sim, o que é que tem? Acho importante ler. Suba aí um pouquinho aí. Mas onde o estado de uma assembleia for baixo ou positivamente ruim, como foi o caso em Coríntio, a execução da disciplina da assembleia será comparativamente difícil. Aí tem a nota 5. Compare a disciplina no caso de Acã, Josué 7, com aquela em Judas 20, onde a sua execução causou a extirpação de quase toda a tribo de Benjamim. Compare ainda Atos 5 e 1 Coríntios 5. Aí, se a gente for ler, é bem grande aí, né? Josué 7 fala de Acã, que é aquele israelita que escondeu, né, o tesouro ali da cidade de Jericó, né? Se não me engano, acho que foi Jericó. Foi destruída, tudo mais. E ele pegou algumas coisas que o Senhor disse que não era para pegar nada, e ele guardou, enterrou debaixo da cabana dele. Aí quando o povo de Israel foi para a próxima batalha contra o inimigo, o povo de Israel perdeu a batalha, e aí quando Josué orou ao Senhor e pediu, né, discernimento por que aquilo estava acontecendo, foi revelado então que Acã tinha pecado, né, ao desobedecer a ordem de Deus e pegado do despojo, né, e escondido debaixo da tenda dele. E aí houve, né, ele e a família dele todos tiveram que ser mortos. A gente está falando aí, né, de Israel, tá bom? E da lei. Suba aí um pouco, Jefferson. Então, esse foi o pecado de Acã. Bem, então para a próxima reunião, a gente vai continuar aí de Ananias e Safira, né? Ananias e Safira,
foi logo no início da igreja, né, da assembleia da igreja, que houve esse caso de Ananias e Safira, e como eles mentiram para o Espírito Santo, né? Então, a disciplina sobre eles veio do próprio Senhor, diretamente, sobre Ananias e Safira. Aí na próxima reunião a gente vai estar lendo sobre esse caso aí de Ananias e Safira, tá bom? Jefferson tira o print aí. Tá parando aqui a gravação.